Gente, da decisão que fixa o aluguel provisório, evidentemente cabe recurso. Como se trata de uma decisão interlocutória, que outorga espécie de tutela de urgência ao autor da ação, o recurso cabível contra essa decisão é o de agravo de instrumento. O agravo de instrumento terá de ser interposto no prazo legal, que será contado a partir da citação. Entretanto, segundo os incisos 3 e 5 do mesmo artigo 68, é possível que, nesse prazo para interposição do agravo do instrumento, o autor formule um pedido, o réu, a parte ré da ação, formule perante o juiz de primeiro grau, que fixou o aluguel provisório, um pedido visando a sua modificação. Um pedido destinado à modificação do valor do aluguel provisório. Segundo o inciso 5 desse artigo 68, o pedido de revisão, que está previsto no inciso 3, interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Ou seja, o pedido de reconsideração do aluguel provisório interromperá a fluência do prazo para interposição do agravo do instrumento contra a decisão que o fixou. Nós temos aqui uma peculiaridade bastante relevante. Como regra, vocês sabem, o pedido de reconsideração não detém aptidão para obstar a fluência de prazo recursal. Aqui, o pedido de reconsideração feito pela parte ré em relação à decisão que fixou o aluguel provisório interrompe a fluência do prazo para interposição do agravo. E essa interrupção, evidentemente, faz com que, após uma eventual decisão do juiz de primeiro grau mantendo o valor inicialmente arbitrado, o prazo para a interposição do agravo volte a fluir na sua plenitude, do zero. Porque não se trata de suspensão do prazo, mas sim de interrupção. Então nós temos esse detalhe importante. Arbitrado o valor a título de aluguel provisório, o réu vai ser citado e terá, dentro do prazo legal para interposição de agravo do instrumento, a possibilidade de requerer a reconsideração desse valor junto ao juiz de primeiro grau. E enquanto esse pedido não for apreciado, não flui o prazo para interposição do agravo. Então nós temos aqui o pedido de reconsideração impedindo a fluência de um prazo recursal, o que é uma excepcionalidade em termos de processo civil. Bem, o réu vai ser citado para comparecer à audiência conciliatória inicial. Nessa audiência conciliatória inicial, evidentemente que o juiz vai tentar, de início, tentar promover a composição do litígio entre as partes, a tentar um acordo entre os envolvidos. Se esse acordo não for obtido inicialmente, começará a fluir, a partir da audiência, o prazo para oferecimento de contestação por parte do réu. Na contestação, segundo o inciso 4, o réu deverá obrigatoriamente, discordando do valor sugerido pelo autor como novo aluguel, oferecer uma contraproposta, caso o seu pedido não seja pela total improcedência da pretensão do autor. Se o réu entender que cabe elevação ou diminuição, mas não naquele percentual, não naquele montante pretendido pela parte contrária, ele deve formular uma contraproposta na contestação.
essa contraproposta vai servir para o caso de uma eventual negociação futura promovida pelo juiz. Nós vamos falar disso mais à frente. Outra coisa importante. Existe a possibilidade, no rito comum do CPC, das partes renunciarem à conciliação, né? A própria audiência de conciliação. O autor já inicial pode manifestar a sua intenção de não querer a audiência de conciliação e o réu, antes mesmo da sua realização, pode também atravessar uma petição dizendo que não tem interesse em conciliar. Nesses casos, o juiz pode cancelar a audiência e determinar já que o prazo de contestação passe a fluir para o réu. No caso específico da audiência conciliatória inicial nas ações revisionais de aluguel, entende-se que a audiência deve ser feita independentemente das partes haverem manifestado desinteresse inicial pela contestação. Isso dada as peculiaridades da causa e dada a necessidade até mesmo de o réu ter uma contraproposta, né? Caso não discuta o direito de revisão, mas apenas o percentual que está em disputa. Então não é conveniente, não se deve cancelar a designação da audiência, ainda que ambas as partes se manifestem nesse sentido. Depois do oferecimento da contestação, evidentemente o autor vai ter direito à réplica, caso tenha sido arguído alguma preliminar ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito. Em seguida, o juiz vai promover o saneamento do processo e a organização da fase instrutória. No caso das ações revisionais, pode até haver julgamento antecipado, se o juiz entender que os elementos documentais produzidos pelas partes nos autos já são suficientes à formação do seu convencimento. Mas, normalmente, nesse tipo de ação, o juiz opta pela designação de uma perícia, né, a ser executada por um perito de confiança do juízo. Esse perito vai visitar o imóvel, vai fazer uma ampla pesquisa de mercado e analisar outros dados relevantes de maneira a apresentar para o juiz um parecer técnico sobre a necessidade de majoração ou diminuição e o percentual dessa majoração ou diminuição. Então, dificilmente nós teremos ações revisionais julgadas antecipadamente. É possível alguma vedação a isso? Não, não há. Mas, normalmente, o juiz vai optar por realizar a prova técnica para lhe dar maior segurança no julgamento final. E aí, fazendo a prova técnica, as partes vão poder oferecer os quesitos, nomear assistentes técnicos, que vão poder também comentar o laudo do perito. E, eventualmente, no final, até o juiz pode, antes de julgar, promover uma audiência de instrução e julgamento, ainda que não tenham sido ouvidas a rola das testemunhas, até para se tentar uma nova conciliação entre as partes. Ou ele pode chamar as partes também, independentemente de ser uma audiência de instrução, para uma nova tentativa de conciliação a ser realizada agora em cima do material que foi produzido pela perícia judicial, o que pode facilitar um eventual acordo entre as partes. E, por fim, o juiz profere sentença. Essa sentença vai ser passível de apelação, porém, vocês sabem que desprovida do efeito suspensivo, a apelação com apenas efeito devolutivo. Bem, por último, ainda sobre o procedimento, né? Segundo o artigo 69, o aluguel fixado na sentença ele retroage a citação e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os aluguéis provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas exigíveis a partir do trânsito em julgado decisão que fixar o novo aluguel. Bem, assim como ocorre em relação aos alimentos provisórios, que nós já estudamos agora recentemente, a sentença produzida ao final da fase instrutória ou
mesmo na fase de julgamento conforme o Estado, agora com base em cognição exauriente, produz efeitos retroativos à citação. Então, o valor fixado por sentença retroage à data da citação. Se ele for superior ao valor do aluguel provisório, evidentemente que diferenças serão geradas em favor do autor da ação, que poderá executá-las em fase de cumprimento da sentença, nesses mesmos autos da ação revisional de aluguéis. Se o valor fixado em sentença for menor que o do aluguel provisório, isso também vai gerar diferenças em favor de uma das partes, que poderão ser compensadas em aluguéis futuros. E aí está a diferença crucial entre o tratamento da revisional de aluguéis, o tratamento do aluguel provisório nas revisionais de aluguéis e o tratamento conferido aos alimentos provisórios nas ações de alimentos. Os alimentos, pela sua natureza de verba de subsistência, são irrepetíveis, não podem ser alvo de compensação. Isso, inclusive, caiu na prova. Os aluguéis, diferentemente, por serem verbas, por constituírem verba de caráter exclusivamente patrimonial, havendo divergência entre os valores fixados com base em cognição sumária no início da lide e em cognição exauriente ao final, essa diferença vai poder ser cobrada ou compensada pelo prejudicado. Não há nenhum problema nisso. Se tiverem diferenças a serem pagas, a execução, o cumprimento da sentença se fará nos próprios autos da revisional. Se, porventura, houverem verbas pagas a mais, a compensação poderá ser feita em aluguéis futuros, ok? O parágrafo 1º do artigo 68 diz que não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. Se as partes chegaram à conclusão no curso da ação revisional de que não é mais caso de prosseguir com a locação e o locador, assim, resolve conceder um prazo para que o locatário desocupe o imóvel, a ação não poderá prosseguir. Enquanto tiver prazo para desocupação, não cabe ação revisional. Eu vou reformular porque eu acho que eu fiz uma pequena confusão, me desculpem. Se eu tenho uma locação em que o locador concedeu prazo para desocupação, não poderá haver propositura de ação revisional, nem da parte dele visando aumentar o aluguel, nem da parte do réu, locatário, nem da parte do locatário visando diminuir o valor fixado. Se está na vigência do prazo para desocupação, é incabível propositura de ação revisional. Se quiser, para propor ação revisional, não é possível que esteja em curso a fluência do prazo para desocupação do imóvel. Se a desocupação for ajustada no curso da ação revisional, isso evidentemente não vai impedir, que a ação tenha o seu prosseguimento normal e o juiz, ao final, estabeleça o novo aluguel, que evidentemente vai vigorar até o momento em que o locatário efetivamente desocupar o imóvel. Certo? Próximo vídeo continuamos.